Boa noite, pessoal. A gente vai começar aqui a nossa palestra de oportunidades de carreira na área de finanças, que será proferida pelo Guilherme Brum, que é graduado em administração pela UNB, possui MBA em finanças pelo IBMEC e MBA em negócios pelo INSEAD. Fez educação executiva em empreendedorismo e liderança pelo Babson College e é diretor da Quarup Capital e atuou na Mercer Brasil também. A gente também vai ter a participação do Luiz, juntamente com o Guilherme, e a gente agradece aos palestrantes e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora também a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. A gente pede aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras, e a gente pede também que as perguntas sejam enviadas no chat mais para o final aí da palestra. Eu também peço que participem da nossa campanha de solidariedade, que a gente tá aceitando doações de roupas, de alimentos não perecíveis, e as doações podem ser entregues na ADM, que fica no térreo da face. A gente fica muito grato se puderem auxiliar a gente aí nessa campanha. E agora eu passo a palavra aos palestrantes, o Guilherme e o Luiz. Muito bom, gente. Bem, antes de tudo, boa noite e obrigado à UNB pelo convite. É super legal voltar a casa, é super legal poder falar com vocês sobre um tema que para nós é muito interessante, para nós é de muito gosto, espero que vocês gostem também. Obrigado também ao Luiz, que no meio de um tanto de projeto que a gente faz aqui, topou o convite com coragem de bancar essa palestra. Então, Luiz, estamos juntos mais uma vez. A gente tem 1h15 e nós pensamos numa palestra dividida aqui em fases. Vamos ter um momento de enquete para a gente trocar uma ideia com vocês, para a gente poder interagir um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre mercado, falar um pouco sobre nossas carreiras e vamos endereçar no final perguntas. Então, a gente está mirando um bate-papo com bastante calma, com o tempo que a gente tem para ouvi-los, para a gente fazer nosso melhor aqui hoje em comunicar quais são as oportunidades que a gente enxerga, para onde o mercado tem caminhado, se vocês têm interesse em ingressar, como é que vocês devem, ou que passos a gente acha que vocês podem percorrer, e principalmente endereçar dúvidas. Acho que nós aqui somos ouvidos e nós trouxemos um conteúdo de base, mas a partir dessa base a gente quer construir junto com vocês a conversa hoje. Então, eu vou começar aqui, Luiz, eu te passo a palavra em seguidinha, vou fazer a primeira tela aqui me apresentando e essa é provavelmente a tela que eu menos vou perder tempo, apenas, acho que aqui alguns pontos já foram até ditos no início. Eu me formei na UNB, sou de Brasília, passei um tempo fora, retornei a Brasília esse ano. Depois de algumas carreiras, hoje eu administro um fundo de Search Fund, que é um fundo dentro de Private Equity, é dentro da classe aí de alternativos. Depois a gente explica também melhor o que é um Search Fund para quem não conhece. Acho que a parte mais legal é que eu sou pai de dois pequenos, uma menina de 4 anos e um menino de 2, e o resto que está aí, o resto é trabalho. Luiz, vou te passar a palavra para você se apresentar aqui para o pessoal. Bacana, tá. Ok, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Luiz Rodrigo, estou aqui como graduando em administração pela UNB. Tive um contato breve ali com o Movimento Empresa Júnior, passei ali o trainee também como consultor de projetos. Então, acho que isso ajudou muito a entender um pouco mais da administração moderna, um pouco de marketing, finanças, operações e também pessoas. Depois disso, eu tive contato pela primeira vez com a modelagem financeira, com o valuation, numa competição de análise de empresas que foi promovida também pela Semana Acadêmica, que foi com o Kimura. Acho que isso foi mais ou menos 2019, 2020. Então, ali foi o primeiro contato. Depois disso, eu tive um pouco mais de contato com o mercado financeiro, por meio da Liga de Mercado Financeiro aqui da UNB também. Estou um pouco mais de um ano lá dentro. E também pelo LANFO, então, Laboratório de Aprendizagem de Máquina e Finanças. Então, acho que esses dois lados estão um pouco mais acadêmico pelo LANFO e um pouco mais de mercado pela Liga também. Acho que um pouco disso na minha revisão aqui dentro, minha apresentação. Maravilha. Nós vamos começar, pessoal, primeiro testando o áudio, porque se vocês fizerem o que a gente vai falar aqui é porque o áudio funcionou. Segundo, o que a gente está sugerindo é uma enquete para a gente conhecer vocês. Então, vamos usar o chat aqui do Zoom, que já está liberado. Vamos responder pergunta a pergunta, tá? Então, comecem, por favor, com a pergunta 1.
simplesmente digitando aí em números a idade de vocês para a gente ter uma ideia. Fazer uma média aqui, não vai ser uma estatística perfeita, mas para a gente ter uma ideia da audiência que nos ouve. Eu já tenho 23, 21, 22, 21, 18. Legal. Por enquanto, o mínimo 18. O Thiago está ganhando com 24. Bacana. A gente está numa faixa bem legal e boa para a gente dirigir aqui as conversas, entre 18 e 24 até agora. Ou seja, pressuponho todo mundo iniciando a carreira ou nos primeiros passos aí da carreira, o que é bem legal. Beleza, já tivemos algumas participações aqui. E agora vamos para a pergunta 2, gente. O curso de graduação. Opa, Ana Luísa rompeu aqui as barreiras, chegou no 30, que bom. Estão chegando perto, eu estou um pouquinho acima ainda. Ah, já passaram de mim aqui. Muita administração, como é de se imaginar, pela semana. Legal, contábeis. O ADM ganhando disparado. Que bom. Administração pública, é verdade. Ó, que bacana ver a gente da administração pública. Legal, contábeis também vai aproveitar bastante o conteúdo hoje. Achei que ia ver alguém da economia por aí. É alguém da economia escondido que não quer falar? Pelo visto, não. Beleza, e o semestre, gente? Segundo, legal. Primeiro, ó, que bacana. Sétimo, sexto. Ixi, esse vai ser difícil, hein? A gente tem um pouquinho de tudo. E aí, Luiz? Semestre, como é que conta a partir do sétimo, oitavo, hein? Qual que é a matemática? A ADM é até 8, né? Então, se tiver alguém com 9 ou 10 aí, ó, 3/4, eu tive aí no 2/3, meu 8 já era 8/10, aí já tá uma confusão. Acho que o perfil mesmo, a pessoa de administração está no terceiro ou quarto, pelo visto aqui. Tem No gente meio do do primeiro, do curso. oitavo, mas pelo que eu vejo é mais ou menos a metade mesmo. Legal. Bruna, você está com a câmera ligada. A gente está vendo aí um pouquinho da sua casa. Esse negócio do Zoom e das palestras digitais tem um lado curioso, né? A gente vai... Vocês estão na minha casa também e a gente está na casa do Luiz ao mesmo tempo. Se vocês ouvirem latido ou criança chorando, é porque algo deu errado. E interesse em ingressar no mercado financeiro, pessoal? Agora só um sim ou não. Imagino, vamos dar uma varrida aqui em sim, né? Oh, beleza. Ótimo, essa foi quase unânime. Se alguém falar não, aproveite a noite, que hoje o que a gente vai falar aqui é só de mercado financeiro, então fiquem à vontade. E a última, primeira palavra que você associa ao mercado financeiro, essa é bacana, para a gente pegar um termômetro aqui, o que vem à cabeça? E também um pouco da imagem de vocês sobre o mercado financeiro, né? Entender um pouco o que vocês acham sobre isso. Acho que nessa primeira palavra a gente vai conseguir ter uma ideia sobre isso. Dinheiro, opa, dos outros. Matemática, bastante número. Bastante trabalho com empresa, é verdade. Vendo, olha que interessante. Faz todo sentido também, estatística. Estratégia, análise, dividendos ou prejuízos. Tem os dois, P&L. Atualidade do cenário global. Legal, gente. Dava para ter feito uma nuvem de palavra bonita aqui, mas ficou bem entendida a visão de vocês e agradeço aí pelas participações. Nos ajuda muito saber com quem a gente está falando, né? Quando a gente está num auditório, aquele negócio mais old school, a gente enxerga todo mundo e sabe quem está em que situação, sente um pouquinho mais do calor. Agora, a gente não ouve vocês, mas pelo menos enxerga aqui e se sente um pouquinho mais próximo. E a gente vai construir essa conversa levando em consideração o que vocês falaram. Vamos tocando esses pontos aqui, que acho que são pontos que foram bem trazidos aí por vocês. Bem, antes da gente aprofundar em mercado financeiro, uma coisa que eu achei importante separar, já vão aí 12, 14 anos que eu me formei na UNB, já faz um tempo. E da época que eu formei, eu comecei em 2004 e formei em 2008, muita coisa aconteceu, não digo aí pelo mundo, mas digo da minha vida mesmo. Muita coisa aconteceu de onde eu estava para agora, boas e ruins, altos e baixos, e eu acho que um pouco do que aconteceu
vai ajudar nas mensagens que a gente vai transmitir nessa palestra. Porque, embora a gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando amplo aqui de carreira. E carreiras, elas são, primeiro, incertas e imprevisíveis. Então, eu nunca imaginaria que eu ia um dia dizer que eu administro um fundo de private equity. Não era meu objetivo. Aliás, eu nem sou um cara de números. Fiz ADM, pensei em fazer economia, fugi da economia por causa dos números, e eles me perseguiram. Nunca pensei em fazer M&A até 2015, quando eu fiz a venda aí de uma empresa que eu trabalhava, que era da nossa família. Enfim, nunca foram alguns temas que foram se desenvolvendo, e à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai identificando nossas áreas de interesse. Então, quando a gente fala aqui de finanças, quando a gente fala de mercado financeiro, principalmente para vocês que estão ali na faixa de 18, 20, 22, 23, eu acho que é muito legal ver a figura toda, ver a amplitude de possibilidades e dentro de tudo que vocês falaram, análise, dividendos, gestão, estratégia, dividendos, de novo, lucro, tudo que vocês falaram aqui de relação com o mercado financeiro, tudo isso está correto. E dependendo da vertical que você segue ou do caminho que você percorre, você vai ter mais ou menos exposição a determinados assuntos. E um pouco da nossa missão hoje é tentar traduzir isso para dar um pouco do norte, para onde vocês podem seguir se o assunto é vendas, para onde vocês podem seguir se o interesse é estratégia, ou para falar que mercado financeiro não é só IBOV, ações e investimento, tem outras formas de se investir. Então, um pouco do que a gente vai falar hoje. Então, fazendo aqui um pouco sobre mim. Comecei na UNB em 2004, fiz administração, foram 4 anos de curso. Acho que a administração, grande maioria que está em ADM também, é uma excelente escolha, embora na época, eu acho que até hoje devem falar que é o curso de quem não sabe o que quer fazer. Eu acho que não saber o que quer fazer e estar aberto a oportunidades é justamente a beleza do candidato que faz administração. O que permite que ele vá para carreiras diferentes. Quando a gente está muito focado, ainda mais com carreiras que hoje duram 50, 60 anos, eu acho que a gente acaba perdendo um pouquinho das oportunidades. Eu comecei assim, explorando o ambiente de empresas em Brasília, enquanto muitos colegas estavam prestando serviço público, concurso público, que acho que é uma ótima carreira. Outros colegas estavam preocupados já com seus trainees em São Paulo, e muitos foram, de fato. Tinha gente querendo morar fora do país, como hoje com certeza tem, talvez mais. Eu fiquei em Brasília e fiz aquilo que era pouco promissor na visão de muitos, que era trabalhar numa empresa local. Às vezes a gente olha para o mercado local, às vezes a gente olha para Brasília e não vê a relevância de estar num lugar onde tem pouca coisa acontecendo, e se você faz algo bem, você consegue se destacar, pelo menos numa determinada esfera, que foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhei numa empresa de consultoria local, chamada Gama. Era uma empresa pequena, eu entrei como estagiário e ela foi crescendo, e à medida que a empresa crescia, eu também tive a oportunidade de crescer, tive a oportunidade de colocar muito do que eu via na UNB em prática. Muita coisa funcionava, outras coisas não funcionavam. No saldo, as coisas funcionaram a um ponto que a empresa cresceu quase 3 vezes, e ao crescer, mais do que 3 vezes na verdade nesse período, e ao crescer ela atraiu a atenção de concorrentes. Foi quando ali em 2012, 2013, o que hoje já é muito normal, a gente vai falar mais para frente, mas não era normal numa empresa desse tamanho na época, a gente começou a ser sondado para possíveis M&As, para uma possível compra, e a gente primeiro viu o convite como suspeito, estranho, para que a gente vai vender uma empresa que cresce, será que é um momento bom ou ruim? Mas aos poucos a gente foi vendo propostas e viu que tinha muito sentido em fazer um M&A, que principalmente aqui, conectando com o fato de que muita gente de administração vai se tornar administrador ou já é, as empresas têm ciclos, e nós como profissionais também nós temos ciclos. Tem hora que a gente chega no ponto que a gente podia prestar de contribuição para aquela jornada, para aquela empreitada que nós temos. E aí é a hora da empresa girar e passar um ciclo adiante. Então, esses ciclos marcam o M&A muito bem, porque você passa a empresa para alguém que vai fazer um trabalho não melhor ou pior, mas com uma energia diferente, com uma pegada diferente, além do seu. Ou que vai emparcerar com você como sócio, né? Então, bem, 2006 a 2015 foi esse período comigo, até um ponto que a gente fez a venda de 100% da empresa. Diga-se de passagem, eu não era proprietário, eu só trabalhava lá, mas conduzi o processo de M&A, mas continuei tendo que trabalhar muito. Não fui um dos felizes proprietários aí, porque quem vende empresa normalmente está com um bom pedaço da aposentadoria encaminhado. Eu não tinha equity nesse caso aqui, mas fui convidado para trabalhar na empresa que nos comprou.
que chama-se Mercer. A Mercer é ou Mercer, aí para o pessoal mais que gosta do inglês, ela é uma empresa do grupo da Marsh McLennan, e no Brasil são 2.000 pessoas, no mundo, já não me lembro, acho que são 40 mil pessoas na Marsh McLennan. É uma empresa listada em bolsa, e que basicamente ela faz corretagem de seguros para empresas, faz consultoria de benefícios, RH, e consultoria de investimentos. Eu fui para a área de consultoria de investimentos porque já era a área correlata. Eu estava na área de consultoria de previdência complementar. Previdência complementar lida muito com o valor do dinheiro no tempo, com planos de aposentadoria, e comecei a me desenvolver na área de consultoria de investimentos. Fui chamado em 2016 para tocar a unidade mais tradicional da Mercer no Brasil, que era do Rio. Pessoas que tinham o dobro da minha idade, pessoas que estavam já com o tempo de carreira praticamente equivalente à minha idade, cargos muito altos, pessoas muito sêniores, temas complicados, complexos, clientes complicados, complexos, mas o negócio ia muito mal no Rio. E a gente, quando as empresas se juntaram, a Gama com a Mercer, a ideia aqui foi que um pouco dessa energia que fazia a Gama crescer contaminasse o comprador. E por isso, para levar essa energia, eu fui lá para o Rio. Foi muito bom, fiquei 2 anos lá, quebrei muito a cabeça, por várias vezes pensei em sair, não sabia o que ia dar certo, o que ia dar errado, mas acabou funcionando. E lá nasceu minha primeira filha, Marina Carioca. Aqui vejam, gente, aqui uma pausa, como uma carreira ela acaba sendo errática, né? Eu dizia que eu não queria morar no Rio e muito mais, não tinha nenhuma vontade de trabalhar em uma multinacional. Eu gostava muito do ambiente de empresa familiar local. E as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo e foram úteis. Aí eu fiz em 2018 o que eu queria fazer já há muito tempo, que é um MBA, e que eu indico com todas as forças aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Acho que é uma missão aqui dos administradores continuarem se especializando. Eu cheguei a fazer uma pós no Brasil, que foi muito boa, mas nada se compara a ter a oportunidade de fazer um mestrado fora, sem escolas nos Estados Unidos, escolas na Europa, escolas na Ásia, até no Brasil a gente tem escolas boas, mas o importante é que são MBAs full-time, né? A gente para de trabalhar, fica 1 ano, 2 anos dedicado a isso e vale muito a pena. Bem, se alguém tiver curiosidade, inclusive, de saber mais sobre MBA, eu fico à disposição. Eu fui convidado para voltar em 2019 e a ideia não era, de início, voltar para o Brasil, mas o convite era muito bom. Fui para São Paulo, dessa vez passei um período no Reino Unido em contato com o time de executivos da Mercer, né, que tocam a Mercer no mundo. A área de investimentos da Mercer na base Europa é muito forte. Eles tinham mais de 100 bilhões de dólares em advisory. Eles atuam como advisors de investimento, não como gestores, mas como advisors. E pretendia se trazer essa estratégia para o Brasil, para isso que eu fui lá dar uma olhada como é que funcionava. Passei mais 2 anos no Brasil, à frente da unidade de desenvolvimento de produtos e de estratégia na Mercer, na área de investimentos. E aí, em 2021, eu saí para montar a Quarup Capital. A Quarup Capital é o primeiro search fund do Centro-Oeste, mas não é muita primazia, porque existem muito poucos search funds no Brasil. Hoje somos em 30, mas quando eu fundei a Quarup Capital, ela foi o 26º. E são estruturas relativamente pequenas. Eu acho que vale um adendo, a gente vai falar mais sobre isso, mas só para colocar a figura aqui do que é um search fund. Search fund, em 1 minuto, é uma estrutura que tem sócios capitalistas por trás, 10, 14, 20 sócios, que vão desde fundos de investimento até pessoas físicas, e esses sócios, eles aportam capital. Então, a Quarup Capital, ela tem um fundo, a gente recebe capital para comprar uma empresa. Então, a gente está em busca de uma empresa, e é isso que eu e o Luiz e outros colegas aqui da Quarup Capital fazemos de noite. A gente busca uma empresa média, de médio porte, tem faixas aí de faturamento, faixa de pessoas que a gente olha, setores que a gente olha. A gente negocia a potencial compra dessas empresas. Quando a gente adquire uma empresa, a gente encerra essa fase de buscar um negócio e passa a ser gestor integralmente da empresa. Então, a gente passa aí anos, década, à frente da empresa comprada. Existem alguns exemplos aí no Brasil de negócios já feitos, mas eles são recentes, de 2015 para cá, que começaram a pipocar os primeiros search funds. E existem exemplos grandes no mundo, inclusive de empresas que foram parar nas bolsas aí dos seus países depois. Então, galera, já bastante aqui sobre mim. Como eu disse, a gente vai ter depois um finzinho aí de perguntas, então, se forem surgindo dúvidas, mais para o meio do final da apresentação, quiserem colocar no chat, a gente vai ter o prazer em endereçar. Mas eu, ainda falando lato aqui de carreira, sem entrar no estricto do mercado financeiro, de finanças,
Acho que tem algumas coisas que aconteceram comigo que valem a pena de se transmitir e que eu fui ouvindo de pessoas aí com muito mais cabelo branco, muito mais experiência, com muito mais senioridade. Primeira coisa que eu já comentei, a gente não tem como controlar onde a gente vai chegar, mas a gente pode, sim, controlar quanta força a gente coloca no caminho, quanto que a gente se esforça para conquistar o que a gente quer. E parece simples, vou me esforçar ao máximo, mas você vai ver que tem ciclos e momentos que você se esforça mais ou menos, e é importante a gente conseguir controlar isso, porque ninguém aguenta. É como ir na academia, né, Luiz? Ficar o tempo todo puxando o máximo de peso, uma hora você estoura. Então tem um ritmo aqui que é importante ser dado na jornada. E é importante saber a hora de dar o sprint e a hora também de concentrar em outras questões, senão a gente estoura. Mas a gente controla isso e controla a direção também. Então aqui vocês estão numa palestra de mercado financeiro, porque todo mundo respondeu que sim, que quer trabalhar com o mercado financeiro. Então legal, vocês estão controlando a direção. Agora, onde vocês vão chegar, onde nós todos vamos chegar, é incerto, e não se preocupem tanto com isso, se preocupem com o processo, com o caminho, com a jornada. E sempre tenha, em mercado financeiro, as opções têm valor, na vida também, né? Sempre tem opções à mão. Então, às vezes as coisas no trabalho não vão muito bem, as coisas estão fora do lugar, é importante você ter rede, é importante você ter networking, é importante ter um colchão financeiro para poder abrir mão do emprego por um período e se reposicionar. É importante ter ideias de outras carreiras que interessam. Sempre tenham à mão um mapa de alternativas e construam, trabalhem nelas. Pensem, se eu não estou aqui, onde é que eu poderia estar? Se eu não estou no Brasil, em que outro país eu poderia estar? Se eu não faço isso, o que eu poderia fazer? Trabalhem nelas, não fiquem só no campo das ideias. Isso tem muito valor. Na hora de que você precisar, se já tiver um plano B montado, você vai estar certamente muito, muito melhor posicionado. E rede, aqui na esquerda, para terminar o terceiro ponto. Aqui vocês estão em rede. A UNB, eu vou falar isso mais adiante, é uma excelente base para montar um networking. Nós aqui passamos a ser networking um do outro. Então, estamos aqui em quantas pessoas? Em 60 pessoas. Vocês vão ter meu e-mail do Luiz, e vice-versa. Se a gente quisesse conversar, vocês vão ter acesso. Então, aproveitem essa rede e escolham aquelas pessoas que parecem chave no que você busca. Mantenha relacionamento. Hoje é muito fácil a gente perder os relacionamentos. É fácil você criar o primeiro relacionamento adicionando a pessoa no LinkedIn, mas depois de uma semana a gente esqueceu com quem a gente falou. Então, usem as ferramentas para manter contato, para conversar, para se aproximar, até uma certa medida. E tem muitas pessoas, gente, é impressionante quando você pede ajuda, como as pessoas ajudam. Desde que você tenha deixado uma boa impressão e que você seja, logicamente, alguém conhecido e que retorne essas ajudas para o meio, né? A experiência acadêmica é algo que vocês não devem perder jamais, e aqui vai muito além das aulas que os professores passam. O contato com os professores por si é ótimo. Aliás, só estou nessa palestra por causa de um contato com a professora Patrícia, que me introduziu ao Luiz, que trouxe o Luiz aqui para dentro do time, que tem feito uma excelente contribuição. Então, a gente volta ao meio. De alguma maneira, a gente tem sempre que se lembrar das formações que a gente teve. Então, vocês estão hoje aí sentados na UNB, daqui a poucos anos vocês já, como eu aí, passaram 5, 10, 15 anos, 20, 30, 40 anos, nunca deixem a alma mater, né, o que nos formou, para trás. Sempre vai ser uma boa rede. E vocês sempre, acho que vocês têm a missão também de devolver aquilo que vocês aprenderam. Nesse caminho, não se preocupem muito com a comparação. É bom ter uma ideia para onde você está indo, se as pessoas estão indo na mesma velocidade, mas a gente se concentra demais que fulano abriu uma startup que levantou 10 milhões de dólares, que Beltrano está no trainee de não sei aonde. As gramas parecem sempre mais verdes, mas concentrem na de vocês. O que vocês estão fazendo, se vocês estão fazendo bem feito, vai dar resultado. E eu acho que o recado mais importante aqui desse blá 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 todo de ciclo, se é que faz algum sentido, isso eu ouvi e fez a minha decisão da Quarup Capital se tornar muito forte, quando eu estava cogitando abrir ou não um search fund, é que a gente tem que saber respeitar os ciclos. E aí tem hora que a gente faz tudo com muita força em uma determinada área. Por exemplo, a gente coloca toda a nossa energia para estudar, seja para um concurso público, seja para entrar aí na UNB, no vestibular, e a gente deixa, às vezes, a família, deixa a qualidade de vida, deixa a saúde, deixa o trabalho de lado. Aí tem hora que a gente coloca toda a energia no trabalho. E assim vai, tem hora que a gente quer colocar toda a energia na família. A gente tem que ter uma visão muito macro dessas coisas, pessoal. A gente tem que conseguir enxergar em que momento a gente está dentro de uma carreira e dar tempo para as coisas acontecerem corretamente. Então, dos 20 aos 30, eu diria assim, procurar retorno financeiro é ótimo, todo mundo quer ficar milionário ontem. Mas não é muito provável. É muito mais interessante você construir os alicerces daquilo que, dos 30 a 40, pode ser uma alavancada,
E dos 40 em diante pode ser uma grande remuneração, do que estacionar logo na primeira opção que parece pagar mais. Também é muito importante ver que uma hora, hoje vocês talvez não tenham filhos, daqui a pouco vão ter, e vão querer prestar mais atenção nos filhos. Daqui a pouco vocês vão querer, por alguma razão, sair de onde vocês estão, não vão mais querer ficar em Brasília. E mudanças mexem um pouquinho com as fases da vida. Então, muita atenção. Eu, quando olho aqui para as jornadas, a gente é sugado, principalmente no mercado financeiro, a trabalhar muito. E é bem verdade que isso dá retorno, a gente vê proporcionalmente o retorno de trabalhar muito, mas a gente tem que saber respeitar um pouquinho os nossos ciclos de vida, onde é que está o momento certo de fazer cada coisa. Agora vamos entrar em mercado financeiro. A gente fez um primeiro ciclo aqui de apresentações, eu e o Luiz nos apresentamos, falei um pouquinho mais de mim para vocês, e espero que esse blá 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 aí, como eu disse, tenha alguma utilidade. Agora vamos falar de mercado financeiro, que é o tema da palestra, e como é que a gente estruturou, gente? A gente fez aqui, não são as 5 principais áreas não, tá? Mas na frente de vocês estão as 5 grandes áreas que nós achamos que são muito interessantes, que estão em crescimento, e que uma carreira em finanças deva pelo menos olhar elas. Tem outras áreas interessantes, tem carreira de planejador financeiro que está bombando, tem outras carreiras que a gente não colocou aqui dentro. E aqui elas estão ranqueadas, de certa forma, entre as mais difíceis, que exigem mais, que remuneram mais, até aquelas, mas não diretamente assim, tá? Que tem uma entrada mais facilitada, mas que também remuneram muito bem, que também são carreiras brilhantes. Em todas as áreas, quem trabalha bem, com competência, vai voar longe, mas não dá para comparar uma entrada em um IB com a entrada no universo de finanças corporativas. E é um pouco disso que a gente quer passar nessa tela hoje. Nós vamos falar um pouco aqui dessas 5 áreas, para vocês entenderem a estrutura da nossa conversa hoje. Vamos falar dessas 5 áreas. Eu vou passar para o Luiz de volta a palavra, para que ele conte um pouquinho de como é que ele ingressou na segunda ali, que é na Quorum Capital, que é um exemplo, como vocês, é um cara que está hoje na UNB, então, assim como ele fez, vocês podem fazer também, e tende a funcionar, acho que exemplos sempre são bons. Aí a gente fala mais do mercado de M&A, que é o motor dessas 2 primeiras caixas e também daquela 5ª caixa. Então, tem 3 aqui de 5 caixas que lidam diretamente com M&A. Então, a gente vai falar mais sobre M&A, vocês vão ficar um pouco cansados aqui de M&A, vão entender mais como é que é o dia a dia de M&A, por que é tão interessante, por que não é. E aí, no final, a gente vem para uma enquete para ouvi-los, para bater um papo daquilo que interessa além de M&A e, enfim, poder trocar um pouquinho de informação além do que a gente colocou aqui. Beleza? Então, começando por IB, Investment Banking. O Investment Banking é conhecido como aquela carreira de 80 horas, né? O pessoal põe 80 horas por semana, todas as semanas, e vira noite, vira madrugada, com projetos, e tem remuneração compatível a isso. É uma turma que ganha muito bem. E, basicamente, o que eles fazem aqui? Eles estão representando bancos, e esses bancos estão capitalizados, têm muito recurso, e os bancos querem colocar o capital para trabalhar. De que forma? Normalmente investindo em outras empresas, seja através de equity, né, participação societária, seja através de dívida, de débito. E aí tem inúmeros instrumentos para fazer isso. Então, o IB é uma carreira bem top, bem legal. Colocamos aqui alguns exemplos brasileiros, tem gente fora também, então o mercado no Brasil é muito maduro para IB, e tem carreiras que vão para o mundo inteiro, então é uma boa carreira para quem quer se internacionalizar também. Basicamente, aqui o dia a dia de quem está na operação de IB é olhar empresas da economia real, de diferentes espectros da economia real, desde empresas endividadas até empresas que estão voando, desde empresas fábrica, passando por fazenda, chegando em empresas de serviços, desde empresas de 200, 300 milhões de receita até bilhão de receita, e montar esses projetos que analisam, avaliam, estruturam propostas, consideram retornos, discutem com a gestão das empresas as possibilidades de estratégia, colocam capital para rodar e gerenciam o capital. O IGC aqui na direita, ele veio como um brinde aqui para fazer um vínculo com o M&A, porque para fazer tudo isso é normal que tanto no IB como nos demais aqui no Private Equity, assim por diante, tenham intermediários. E o IGC é um dos exemplos de um dos grandes intermediários. Então, entre as empresas que desejam algum tipo de assessoria ou que precisam de capital, até as fontes de capital, os investidores,
é comum ter intermediários. Os IBs não diretamente, até acho que a gente podia ter deslocado aqui para baixo, mas fica como conceito aqui, que existem as chamadas boutiques, os corretores, os assessores de M&A, que fazem a conexão entre um potencial vendedor de participação ou que precisa de captação e as fontes de recursos, os bancos, os private equities e assim por diante. Principalmente aqui no espectro do private equity para baixo. O private equity, aqui é onde nós estamos, né? A Corp Capital é um veículo de private equity, e tanto o private equity como o venture capital estão dentro daquilo que é considerado investimento alternativo no Brasil. Nós temos a renda fixa, títulos, nós temos a renda variável, ações, opções, e nós temos os alternativos, o que não é o restante, vem tudo para a caixa aqui do outros, e é capital privado trabalhando em empresas privadas. Dificilmente se acessa aqui com private equity, mas é possível, as empresas listadas ou chamadas de públicas, né? Não confundir aqui com empresas ligadas a governo, mas sim empresas listadas em bolsa. Normalmente o private equity ele quer olhar empresas que têm o capital fechado ou dentro de uma SA, e ele quer colocar capital da mesma forma como os bancos para trabalhar. Os três aqui que nós colocamos de exemplo, nós temos a Corp Capital é um search fund. Característica, compra uma empresa, a gente faz a gestão dessa empresa, lá na ponta, depois de 5, 7, 10 anos, ela dá um retorno para os investidores, empresas médias. O GA, o General Atlantic, é um private equity muito grande, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que monta portfólios, monta estratégias, assim como Pátria, aqui no Brasil poderia ser outro exemplo, que compra empresas ou pedaços de empresas, trabalha dentro dessas empresas por um período longo ou curto, depende, aí cada fundo tem sua estratégia, e depois sai da empresa quando a estratégia termina, ou quando ela dá errado. E Bossa Nova é um exemplo de vários VCs também, de vários venture capitals que estão olhando aquelas empresas no início da curva de crescimento, ou já, enfim, aí startups, acho que vai ter gente que vai falar muito melhor do que eu sobre isso, mas estão olhando as empresas que estão, startups de alguma maneira, aí dentro do eixo, desde o seed até, do pré-seed até as rodadas maiores. Como é que é o dia a dia aqui nessa segunda classe? O que se procura aqui? Parecido com o de cima. Muita análise de empresa, muito relacionamento, quem falou venda, tá certo. Vender a proposta de ser um dono da empresa, ou pelo menos ter um investimento na empresa, é um processo delicado, exige relacionamento, exige estratégia, o que a gente vai fazer a hora que a gente aplica o capital, exige muito conhecimento de número, os contadores aqui são extremamente bem-vindos, a gente trabalha com muito balanço, pega muito problema em balanço, pega muito problema tributário, e busca aquelas empresas que estão sadias, que estão boas para resolver, para avançá-las, ou tem gente também, aí tem várias classes, sem entrar no detalhe, mas existem várias classes de investimento dentro do PI e do VC. Terceiro bloco aqui, gestão de ativos de clientes. A gente colocou como exemplo aqui a XP, a Alaska, mas poderíamos colocar alguma das outras 600 casas de asset management. O Brasil também é muito maduro nesse ponto. A gente tem casas que são tão específicas quanto estratégias setoriais em determinadas regiões, tipo agro no centro-oeste, até casas que fazem gestão de ativo, bolsa, índice, fundo replicando taxa de administração baixinha e replicando índice. Então, você tem de tudo. O dia a dia aqui passa por, primeiro, entender mercado de capitais muito bem, entender os instrumentos financeiros, entender bolsa, entender derivativos, entender a cabeça dos potenciais clientes, que vão desde do Guilherme Gazzoni, que tem R$10, até o fundo de pensão, que tem 100 bilhões de reais. Então, aqui todos são potenciais clientes. O mercado tem, infelizmente, se democratizado muito nos últimos anos. O número de CPFs na Bolsa já passou de 3 milhões há algum tempo. Dobrou de tamanho durante a pandemia. Então, é outra carreira aqui olhando empresas, mas olhando empresas públicas, listadas em bolsa em geral. É claro que tem assets que vão entrar também colocando capital em investimentos alternativos, que são as caixas de cima, mas normalmente elas fazem isso através de fundos. Normalmente aqui as assets estão olhando mais o conjunto, a estratégia, um pedaço de renda fixa, um pedaço de renda variável, e um pedaço de alternativos que normalmente é 5%, 10% do portfólio total. E para fazer
o investimento para fazer o dinheiro trabalhar, principalmente no mercado de ações, existe uma outra categoria que é mais recente no Brasil, mas é muito interessante, tem crescido pra caramba, que é o Equity Research. O Equity Research, ele trabalha com a pesquisa de empresas e com a análise de setores, tentando enxergar tendências e dividindo números. Empíricos é um excelente exemplo disso. Existem outras casas, inclusive, era algo que a gente fazia também na Mercer, olhar fundos, olhar ações e buscar tendências. É outra carreira bastante interessante que aqui alimenta os demais, então ele é um prestador de serviço para os investidores, para que os investidores possam fazer decisões mais bem sedimentadas na sua tomada, no seu processo. E uma última aqui, para ilustrar, que eu acho que também é bem legal, e que eu acho que tem muito a ver com administração, e que é um nível de acesso relativamente descomplicado, inclusive possível em Brasília. As demais são um pouco mais difíceis em Brasília, embora exista, mas essa quinta existe, e bem em Brasília e região, que são as finanças corporativas. Finanças corporativas aqui, gente, eu e o Luiz fizemos uma grande caixa para dizer o seguinte: dentro de uma empresa, você precisa gerir o dinheiro da empresa. Normalmente, essa função é concentrada na figura do CFO, mas existe um time, e existem vários temas dentro de empresas médias e grandes. Por exemplo, além do CFO, que vai olhar toda a estratégia de finanças e o equilíbrio das finanças corporativas, então a gente vai ter uma pessoa de relações com investidores, que tem que entender muito bem o desempenho da empresa e que tem que comunicar isso para o mercado. Normalmente vai ter também, tem ficado mais comum, ter uma pessoa dentro das empresas de M&A estratégico. Alguém que possa ajudar a empresa a se transformar através da compra de outras empresas ou da venda de pedaços da operação, ou seja, fazer o orgânico. O crescimento orgânico, você cresce por si, buscando vendas, ou aqui fazendo inorgânico, compra e venda de operações. Então, essas figuras, elas são muito interessantes, se conectam com as demais, e é muito comum você ter pessoas de IB que vêm trabalhar depois em finanças corporativas, ou que vão para, sei lá, private equity. Essas pessoas giram, e para acessá-las, qualquer entrada dentro de uma área financeira, de uma empresa média, pode te expor a pagamento de contas, a entradas, receitas, notas fiscais, pode te expor, se a empresa for listada, e aqui em Brasília já tem empresas listadas, a comunicação para o mercado, e pode expor ao processo de M&A, que nós aqui somos apaixonados. Bem, como eu falei, assim, é um voo, já estou vendo aqui o horário me pedindo para seguir. A gente vai falar mais de M&A que conecta com 1, 2 e 5, e a gente vai poder falar mais se vocês quiserem. Luiz, palavra aí para você. Perfeito, Guilherme, obrigado. Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre uma das possíveis entradas no mercado financeiro. Aqui eu coloquei um pouco da minha vivência também, então é uma das possibilidades, uma das possíveis caminhos, mas não quer dizer que ele seja o único, né? Então, eu coloquei aqui 5 fases, então, basicamente. O primeiro ponto ali, eu acho que enfim, acho que todo mundo é de administração aqui dentro, e início da faculdade, e você basicamente montar uma grade horária, uma grade curricular, que seja semelhante ali à tua área de interesse. Então, ali, no caso do mercado financeiro, pegar, por exemplo, matérias de economia, de contabilidade, de administração também. Enfim, montar a tua grade curricular com base do teu interesse. Então, seria um mercado financeiro. Tem até matérias boas de contabilidade 2 também, enfim. Dá uma boa experiência, um bom conhecimento técnico sobre o que seria uma DRE, um balanço patrimonial, reconhecimento de receita. Então, seria muito bom pegar um pouco de todos esses departamentos, ter uma formação mais voltada para o mercado também, economia, etc. Segundo ponto é que eu acho que aproveitar as oportunidades que a universidade nos oferece, por mais que seja uma coisa não necessariamente ligada ao mercado financeiro, eu realmente acredito que há uma grande vantagem em entrar numa liga de mercado financeiro, entrar no movimento Empresa Júnior, se há grupo de pesquisa. Por quê? É o momento inicial da faculdade, então acho que você respeita um pouco desses ciclos, pegar a tua faculdade, pegar as principais matérias que você tem interesse como optativas e também juntar isso com algo mais acadêmico, mais voltado para o mercado, com uma liga, um MEG, o centro acadêmico seja muito interessante também. Acho que o terceiro ponto, pessoal, acho que talvez um dos mais principais aqui dentro, que é principalmente
atender essas demandas do mercado com relação à entrada de estágio, analista. Então, eu coloquei algumas aqui que eu acho mais importantes para a gente, enquanto graduandos de administração, economia, etc. também, que é basicamente inglês, pessoal. Acho que é uma coisa super importante aqui dentro. Se você for pegar basicamente qualquer relatório setorial de uma empresa hoje, acho que 5%, 10%, 8% estarão em português e todo o restante vai ser em inglês. Então, você ter essa acessibilidade de conhecimento em inglês é muito importante. E o Excel também acho que é um arroz e feijão para todo mundo, né? Qualquer tipo de estágio também, então é muito importante. Questão de modelagem financeira, de pegar uma DRE, pegar uma balança patrimonial, MPL, e conseguir manipular os dados, conseguir fazer projeções com diferentes cenários, cenário otimista, cenário básico, cenário pessimista, acho que é muito interessante também. Acho que um pouco de valuation também, né? Que, enfim, casa com a parte de modelagem financeira. Acho que o último ponto aqui seria a certificação. E aqui eu coloquei como dependendo da área, porque, enfim, são muitas oportunidades, são muitas áreas. Eu acho que vai muito de cada pessoa ali, o que seria interessante do ponto de vista de entrada. Se você for entrar, por exemplo, no varejo tradicional hoje, bancário, você vai precisar, por exemplo, de uma CPA 10, CPA 20. Agora, para o IB, por exemplo, talvez não seria tão interessante. As partes de modelagem financeira e valuation pesariam mais nessa parte. Acho que o quarto ponto aqui seria a entrada no mercado financeiro, no primeiro estágio. E aqui acho que a importância é muito grande, porque, enfim, acho que são muitas oportunidades, são muitas vagas de estágio, etc. Mas aqui acho que o foco mais prioritário mesmo é a entrada no mercado financeiro da forma mais rápida possível. Então, por exemplo, não ficar, enfim, analisando muito a vaga ideal, o melhor emprego, o melhor estágio. Acho que nesse momento a gente realmente se expor ali à experiência do mercado financeiro, a gente é muito novo, então estar exposto ao mercado financeiro o mais cedo possível é muito bom. Eu acho que, por último, depois dessa finalização da graduação, do primeiro estágio de graduação também, optar por um tipo de especialização, seja por meio de certificação. Então, acho que nesse caso aqui, que seria depois da faculdade, depois do estágio também, um CFA, por exemplo, nível 3, acho que seria muito interessante também. Curso de modelagem financeira, de valuation, a gente tem, enfim, ótimos cursos hoje. Para questões de internet também tem ficado cada vez mais acessível, então cursos que antigamente custavam 5, 20, 30 mil reais, hoje estão bem mais baratos, 2, 3 mil reais. Certificação já falei já, e por último MBA, então uma abordagem mais acadêmica voltada para o mercado, né? Boa. Boa, Luiz. Sabe uma coisa que me ocorreu depois que a gente conversou hoje, que acho que vale a pena ser dita aqui, talvez já exista, talvez não, mas eu vi funcionando muito bem em outras faculdades e não vejo funcionando ainda na UNB, que é a presença de clubes, mas clubes voltados de fato a relacionamento com empresas para encarreirar as pessoas. Então, como é que eu vi isso funcionando? Para dar um exemplo, clubes de pessoas que estão interessadas em trabalhar em mercado financeiro, elas se organizam, os próprios alunos se organizam, não tem nada a ver com professor nem nada disso. E esses clubes buscam, primeiro, formar contato, fazer contato com pessoas de mercado, chamam uma pessoa de IB para conversar, chamam uma pessoa de uma empresa representativa na região para conversar. Isso faz com que as pessoas do clube entendam melhor a dinâmica de mercado. É normal que esses clubes visitem as empresas, então aqui em Brasília a gente tem, como eu falei, empresa listada, então vai lá na UIS, fala com o Everton, tenho certeza que o Everton abriria as portas e deixaria a gente dar uma olhada como é que é a parte financeira, como é que eles estão comprando um monte de empresa, por exemplo. E tem boutiques aqui também, quem está interessado em conhecer boutiques. Enfim, um clube permite esse tipo de acesso. E por último, o próprio clube costuma organizar vagas e livros de currículos. Então, à medida que as pessoas vão tendo acesso às vagas, elas dividem entre si. E também, à medida que o mercado conhece esse clube, o clube pode mandar um livro de currículos, né, de todo mundo que está dentro do clube, para ter acesso a vagas que não estão ainda postadas. Enfim, fica o pensamento aí. Se isso já existe, parabéns. Se não existe, funciona. Encoraja aí os interessados e os com espírito de liderança a fazer. Já tem, Luiz? Você conhece aí por dentro? Acho que não, acho que a coisa mais voltada aqui para o mercado financeiro hoje que a gente tem dentro da Universidade de Brasília seria a Liga mesmo, né? Que faz a ponte ali entre o meio acadêmico e também com a parte do mercado. Pode ser já um caminho. Legal, gente. Agora vamos falar um pouquinho
do mercado de M&A, né? Que foi nosso compromisso aqui de dar mais um passo para não ficar aqui na linha d'água, a gente mergulhar um pouquinho por dentro. O que é de fato o M&A, os processos de fusões e aquisições? Eu vou fazer uma palhinha de como é que esse mercado tem se comportado e depois devolvo para o Luiz para ele mostrar mais alguns dados do Brasil. Basicamente, aqui a gente está falando da quantidade de negócios havidos no mundo e do valor total desses negócios. Aqui, para traduzir da esquerda, começa em 500 bilhões de dólares e lá em cima está em 4 trilhões 500 bilhões de dólares. E aqui na direita, óbvio, né? São de 18 mil a 46 mil negócios. Vejam que em 20 anos, embora você tenha alguns sobressaltos ligados a momentos de maior tensão na economia global, o crescimento médio é impressionante. É mercado que mais que dobra em volume e mais que dobra em número de negócios. Então, ele tem muita pujança, tem muita empresa fazendo negócio com outras empresas, que são chamados aí de estratégicos. Então, quando eu contei aqui que minha experiência lá atrás, o meu primeiro M&A foi uma venda para um concorrente, foi um M&A estratégico, é o M&A de 80% dos M&As. É um concorrente que compra um outro ou um player que quer uma empresa complementar à sua estratégia. As empresas que precisam se transformar rapidamente, elas buscam os M&As como fonte de transformação, embora não seja tão simples, mas é um dos caminhos, e esse é um dos grandes motores aí por trás do mercado de fusões e aquisições. Por isso, inclusive, conectando com aquele quinto item da lista, estar dentro de empresa, não, lógico, a empresa faz 1, 2, 3 M&As por ano, diferente de um fundo que vai fazer 10, 20, 30, mas mesmo assim é uma boa exposição ao mercado. O restante aqui, os 20%, 25%, depende um pouquinho do ano, vem dos investidores. E normalmente os investidores eles vão para tickets um pouco maiores. Então os estratégicos, quando a gente fala de número de negócios, vão ser mais representativos. E quando a gente fala de valor, é um pouco menos representativo, mas ainda assim a liderança de fusões e aquisições está nos estratégicos, nas empresas reais que estão comprando outras empresas. Quando eu falo dos investidores, estou falando aí dos private equities, dos IBs, dos search funds e assim por diante. Tem muitas famílias já por detrás, family offices, tem muitos investidores na física, entrando em fundos que compram outras empresas, capaz de algum de vocês que está nos ouvindo aqui já investir dessa maneira, e tem muito movimento de fundos de pensão, de investidores institucionais grandes, de fundos de investimento grandes, que aplicam dinheiro no mercado de M&A. Com isso, à medida que o tema vai ganhando corpo, ganhando estrutura, M&A deixa de ser um negócio aqui nas cabeças de grandalhão com grandalhão e passa a ser grandalhão com médio, médio com médio, às vezes médio com pequeno. E o Brasil está se amadurecendo muito rápido nesse sentido. Aqui eu chamo a atenção para quem tem interesse em fusões e aquisições, dê uma olhada no mercado de fusões e aquisições para médio porte e pequeno porte. Está começando a surgir no Brasil uma coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, é super ampla, que é a venda de empresas de 1, 2, 3 milhões de reais. As empresas trocam de mão em plataforma online em questão de semanas, em uma economia mais madura. No Brasil não vai ser diferente. Em 10, 15 anos eu não tenho dúvida que a gente vai chegar lá. Como eu falei, os search funds no Brasil que tocam justamente no mercado ali das empresas médias, de 20, 30, 100 milhões de reais de faturamento, os search funds eles são um dos pouquíssimos investidores que não são os estratégicos a atuar nesse segmento. Então, muitas vezes a gente recebe aqui oportunidades que não tem concorrência, porque não tem mais ninguém olhando, não tem mais ninguém estruturado para fazer isso. Então, é importante, é um mercado que tem crescido muito, tem se tornado diálogo comum aqui nas empresas de médio porte. E também vejam as regiões. A gente está no Centro-Oeste, Centro-Oeste é só 5% dos M&As, mas cada vez mais o dinheiro está fluindo para cá. Luiz, bola contigo. Beleza. E aqui, pessoal, um panorama geral sobre relatório de operações de M&A. Lembrando, M&A é todo tipo de fusão e aquisição de uma empresa para outra. Então, quando vocês verem, por exemplo, a Eletrobras comprando outra empresa, é um tipo de fusão, portanto, uma operação de M&A. Então, aqui nessa parte do mapa central, a gente tem as principais operações de M&A, em termos de volumetria e de receita também, que é basicamente a América do Norte, que a gente pode estar aqui, Canadá e Estados Unidos. Dentro da Europa, a gente pode destacar a Itália, Espanha também, e dentro da Ásia, a China, né? Gigante aqui. Então, agora fazendo um pouco, trazendo os dados aqui do Brasil para a gente conhecer até um pouco do nosso panorama, né? Nessa parte mundial.
Em 2021, a gente teve pouco menos de 2.000 operações de M&A, em 21 no Brasil. Pouco menos da metade dessas operações de M&A foram feitas dos setores de TI, então tecnologia de informação. No próximo slide, a gente, inclusive, vai detalhar essa parte dos setores, como é que está sendo essa distribuição de cada setor das operações de M&A. E o valor médio da operação hoje, em 2021, das operações de M&A foi de 385 milhões. Então, à direita aqui a gente tem o panorama de algumas regiões aqui pelo mundo, para a gente entender a volumetria também, conhecer um pouco do tamanho de M&A pelo mundo e algumas regiões. Aqui nessa parte de Ásia-Pacífico, a gente teve um leve crescimento de 20 para 21, embora tivéssemos aqui a pandemia, em termos de número de operações de M&A, não foi muito impactado. Agora, com relação a volume e a receita mesmo, a gente teve uma queda. Agora, à direita aqui é a MEA, que é a Europa, África e Oriente Médio também. Teve um pouco de impacto da questão da pandemia, essa questão de pandemia, de crise, acho que são um pouco do pessimismo do mercado também, então tendência que em cenários macroeconômicos que o número de M&As diminua também, exemplo da EMEA também. Aqui das Américas, da América do Sul, América do Norte, acho que seguiu o padrão da Ásia Pacífico, que 2021 teve um crescimento ali levemente. E no geral, pessoal, período ali de 18 até 21, teve um crescimento ainda com a pandemia das operações de M&A, de 20 a 21. Agora, abrindo esse leque de operações de M&A aqui no Brasil, como dito anteriormente, é um pouco menos da metade, são de TI atualmente, 41%. A gente tem uns setores também mais em questões de volumetria, de receita, são bem menores. Exemplo da telecomunicações e mídia, e com 7%, e hospitais e laboratórios, com 6%. Apesar de haver pouco menos de 50% nessa parte de outros aqui, é uma parte do mercado que é extremamente segmentada. Então, acho que são 30 ou 40 segmentos aqui, setores da economia, que cada um representa entre 0,5 ou 1,5 de participação. Então, no geral, é um mercado bem concentrado nessa parte de TI. Muito bom. Luiz, inclusive, 2022 é o primeiro ano que as operações de M&A estão começando a recuar nos últimos anos. A pandemia ela fez com que as operações acelerassem, que as empresas tiveram que se transformar bastante. Agora, em 2021, teve um boom, em 2022, né? Em 2021 teve um boom, em 2022, como teve tanta transação, o negócio deu o pessoal está olhando o que vai acontecer, aí veio guerra, aí veio algumas mexidas aí de cenário, preocupações globais, e o movimento não está ruim, mas não é 2021. É um pouquinho abaixo de 2021. Mas é um ano... Aí continua crescendo. Isso é tendência de longo prazo, né? Você ter fusões entre empresas, venda de empresas e tudo mais é longo prazo. Não, com certeza. Essa questão macroeconômica de inflação, de taxa de juros, de guerra também impacta muito, né? Que é basicamente o otimismo, o pessimismo do mercado. Se ela tiver apta a economia a receber investimentos, ótimo, né? Todo mundo está confiante, acontece investimentos, caso contrário, existe uma queda, né? Nessa questão. Boa. Gente, a gente está entrando aqui nos 20 minutos finais da palestra. Nós vamos dividir em dois blocos esse finzinho. O primeiro é estimulado, é isso que vocês estão vendo na tela. A gente quer ouvir de vocês que área. A gente falou de 5, né? Querem a cola aqui? Querem que eu volte na 5? Ou fiquem à vontade para postar aquela que mais desperta interesse de vocês. Já podem ir aí no chat e coloquem uma área que é de interesse. A gente quer olhar, vamos agora pelo olhômetro da estatística, vamos ver aquela que mais soa como interessante depois do que nós falamos, para ver se a gente pode contribuir um pouquinho com a área de interesse de vocês também. A ideia aqui é deixar alguns minutos para comentar sobre outra área que não é esta que a gente falou de M&A. Fiquem à vontade para dizer se a área de M&A for a que mais interessa, se for a IB, se for Private Equity, fiquem à vontade. Apenas como a gente já falou sobre ela, a gente não vai falar agora imediatamente. E logo em seguida, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas, caso vocês as tenham. Então já vão pensando aí, se vocês querem nos perguntar alguma coisa, digam depois nas perguntas para quem
e coloquem, enfim, o que vocês tiverem de dúvidas. Ó, temos 2 votos para M&A. Ô, Luiz, acertamos, hein? Opa, tem o Thiago aqui que falou uma coisa interessante, mesclar inteligência artificial e machine learning com IB, M&A e mercado financeiro em geral. Olha. Com relação à resposta, pessoal, quiserem comentar aqui, abrir o áudio também, o microfone, enfim, se vocês quiserem também, à Fiquem à vontade. vontade. Por enquanto estamos com 3 votos para M&A, sendo que um voto está ganhando, é um voto mais elaborado. A gente pode falar um pouquinho das tecnologias aqui com relação a M&A. É fato, viu, Thiago? Pensando aqui no teu comentário, legal essa provocação, porque a gente acaba vendo, não sei se é nessa linha, né, mas vou tirar minha interpretação aqui do que você falou. A gente acaba vendo um certo padrão nas análises. Inclusive, a gente trabalha aqui quase como se a gente fosse um piloto de aeronave. Quando a gente faz um projeto, e a gente faz 30 projetos por mês, alguma coisa nesse sentido, a gente acaba dividindo o time em duplas, exatamente como um piloto e copiloto. E aí, quando o Luiz, por exemplo, é o piloto que está voando, eu sou o copiloto, a gente tem checklists. E por que a gente faz isso? Porque tem muito padrão. Então, a gente acaba pegando muito padrão de projeções, muito padrão de crescimento de custos, e certamente essa inteligência poderia ser traduzida para sistemas, e muito da análise que a gente faz hoje no braço, de forma talvez um pouquinho mais elaborada, nosso processo checklist poderia ser levado aí para sistemas, e sistemas que contassem com inteligência artificial, para ver aquelas empresas que são melhores, que têm mais chances de se desenvolver, ou que tem mais a ver com a nossa tese, contato. Se é isso que você falou, faz todo sentido. Você será bem-vindo aqui para aprimorar nosso processo. Tem espaço. Planejamento estratégico, muito interessante também, Thales. A base de tudo isso que a gente está falando é planejamento estratégico. Quando a gente olha a longo prazo, a empresa costuma... a gente fala muito com vendedores, né? Muito com vendedores, perdão, aqui a gente fala muito com donos de empresa, que para nós a gente chama de vendedores, que eles estão vendendo a empresa para nós, mas muitas vezes eles não sabem, nem dá para dizer que eles são vendedores, que eles estão lá tocando a empresa todos os dias, né? Tocando bumbo. E tocando bumbo, como empresário, você acorda dia, tarde e noite, trabalhando para a empresa avançar. E tem aquele momento do ano que você faz um plano, assim, de 1, 2, 3, 5 anos, do que você vai fazer. E é nesse momento que às vezes a empresa fala, pô, e agora? Quem que vai tocar a empresa depois que o seu Ari se aposentar? Será que não vale a pena a gente vender? Ou, puxa, crescemos até um ponto que a gente não consegue mais crescer. Será que não vale a pena a gente comprar alguém? Então, o planejamento estratégico tem tudo a ver também com finanças, com M&A e com o trabalho, com a visão de você gerir empresas de maneira mais otimizada. Mercado financeiro, que a Yara falou. O mercado financeiro, por ser uma delícia, né? A gente está precisando de uma Faria Lima expandida. Tem muita coisa, e eu acho que o Brasil é um lugar excelente para quem quer fazer carreira, especialmente em mercado financeiro. Bancos bons, assets muito sérios, profissionais, fundos muito bem estruturados. Aqui em Brasília, aliás, eu tive muitos colegas que foram para o mercado financeiro e que hoje estão muito bem, obrigado, que começaram, por exemplo, na FUNCEF, que é um fundo de pensão que tem uma área boa de finanças, que começaram em outros investidores de Brasília e começaram a ter acesso ao mercado. Então, localmente, eu vi gente que cresceu muito na carreira, principalmente porque esses fundos de pensão, por exemplo, fazem estratégias muito completas de portfólio, né? De 30 anos, análises de renda fixa, investimento exterior e tudo mais. Legal, Thiago, traduzi bem, e o Alex falou aqui de M&A e mercado financeiro. Muito bom, gente. E a dúvida aqui, tem alguém já de mercado financeiro? Alguém que já está trabalhando hoje? Vamos fazer só o positivo aqui, só o sim. Os demais, os que não disserem nada, a gente vai assumir que é um não. O Oscar já está. A gente queria ter uma ideia como é que está na nossa audiência aqui, de 60 e quantas pessoas que nós tínhamos no início? 65. 65 agora. Sobreviventes aqui ao nosso falatório. Nós temos a Yara, já está legal. Opa, temos um clube. A Liga de Finanças já está aqui. Milane, Stephanie. Brasília não é muito tradicional nessa área, e a gente, quando busca profissionais, às vezes tem até uma certa dificuldade, tanto que aqui no time somos só eu e o Luiz. Tudo bem que a Quarup não é assim, centenas de pessoas, né, Luiz? Mas
nós somos 2/5 da força de trabalho, mas dos 2/5 em Brasília, embora a Corp esteja sediada em Brasília, a gente foi para fora de Brasília buscar completar o time. Bem, estamos aí com 4 de 65. Aí você vê como muita gente está interessada, mas não ingressou ainda. Venham, gente. Acho que o Luiz deu uma dica super legal aqui. Não esperem aquela oportunidade dourada. Um bom estágio já vai te colocar num lugar excelente e, enfim, aí a carreira vai tomando uma dimensão maior, né? Acho que essa questão também de estágio, acho que depois da pandemia ficou muito mais flexível, porque até 5 anos atrás, por exemplo, era impossível você, por exemplo, trabalhar numa boutique de M&A lá do Itaim, da Faria Lima. Hoje, com a questão no trabalho remoto, está tudo mais possível, né? Então, não é difícil, não é raro você, enfim, buscar, abrir o LinkedIn, pesquisar algum tipo de vaga de estágio de fundo, seja de boutique, banco de investimento, que tem essa opção de trabalho remoto. Então, embora Brasília hoje não seja tão forte nessa parte de boutique, de banco, etc., enfim, uma questão cultural aqui da cidade, tem muita vaga aqui fora de Brasília, né? Que a gente, enquanto morador de Brasília, pode ter acesso também. Muito bom. Gente, isso era a nossa fala de hoje. Eu não tenho mais nenhum slide aqui para dividir, mas a gente tem 15 minutos e talvez alguma parcelinha aí de contribuição, se vocês quiserem. Então, quem tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, pode postar no chat. Também o Luiz falou e quiser abrir microfone e se apresentar também, fica à vontade. É um bate-papo. Nós esperamos, assim, de maneira geral, ter conseguido dar uma visão ampla de mercado financeiro, sem entrar muito aqui nas subdivisões, porque a gente poderia fazer uma palestra para cada uma delas, mas e principalmente ter provocado algum interesse numa área que é tão bonita e tão pouco presa, tão pouco restrita, né? Você tem M&A, você tem estratégia, você tem finanças e assim por diante. Vamos começar pelo Guilherme. O Luiz, você quer que eu pegue? Você prefere pegar a pergunta do meu xará aqui? A gente pode dividir um pouco desses dois aqui. Essa questão de certificação, pessoal, é muito popular, né? Acho que está muito em voga com relação ao mercado financeiro. E eu acho que, na minha opinião, não sei se o Guilherme concorda, mas a questão da certificação acho que varia muito, muito, extremamente da área. Então, por exemplo, se você quiser entrar no segmento de alta renda do Itaú, que é o Itaú Personalité, talvez um CPA 10, CPA 20 seja muito interessante. Para quem não conhece, o CPA 10 e CPA 20 são credenciais, são certificações da Anbima aqui no Brasil, que basicamente é certificação regulatória aqui do mercado financeiro, que te dá o direito de você comercializar alguns produtos de investimento. O 10 é o produto de investimento normais, que todos têm acesso, e o 20 são produtos de investimento para o segmento de alta renda, o pessoal que, enfim, tem muito dinheiro, né? Agora, isso seria para o varejo tradicional, né? Para os grandes bancos. Agora, para algumas áreas mais específicas, e isso é uma opinião minha, para IB, para Private Equity, por exemplo, essa questão de certificação não pesa tanto. Acho que essa questão... A gente já responde, João. Essa questão de certificação nessas áreas talvez não seja tão relevante. É claro, um conhecimento ali prévio de contabilidade, de modelagem financeira, de valuation, muito, muito, muito bom para essa entrada nessas duas áreas que eu citei, que é IB e Private Equity. Mas uma certificação nesse segmento talvez não faça tanto sentido. Então, o recado final é que depende. Não tem um sim, não tem um não. Acho que vai variar conforme cada segmento ali, cada área. Agora, tem algumas certificações que, enfim, sem discussão, são boas certificações para você ter, que te atesta como um bom profissional ali, que é no caso do CFA. O CFA hoje acho que a maior certificação hoje, tanto nacional quanto internacional, que é uma prova, enfim, de 3 níveis, não sei se vocês conhecem. Tem alguns requisitos específicos, como 5 anos de experiência no setor de mercado financeiro, mas, enfim, tê-la em mãos como certificado é uma coisa que, assim, qualquer área que você for entrar com CFA de muito bem grado, é muito bem visto, tanto hoje no Brasil quanto fora do Brasil. Mas aí tem outras, né? Tem um CEA também, tem Ancord para o pessoal que enfim, gosta de agente autônomo também. Acho que é basicamente isso, depende. Não tem um sim, não tem um não. Luiz, eu vou ser mais duro que você. Você foi legal com teus colegas. Eu acho que assim, obrigatório CPA 10 ou CPA 20. Obrigatório, já faz.
põe isso no bolso, não vai dificultar, vai só abrir porta. E é uma certificação relativamente fácil. O CFA é um sonho. Com o CFA, muitas portas se abrem. É tão forte quanto o MBA fora. E para recrutamento em IB, olha, o pessoal tem um olho bem importante para CFA, mas é muito difícil de conseguir. Duas outras aí uma delas você falou, CEA para Asset Management, para gestão de ativos é CEA, vale a pena se o foco é esse, nas outras carreiras não tanto. E CFP, que a gente não falou, mas está bombando também. O CFP é de planejamento financeiro. Antigamente era pouco vista, mas agora tem muita gente procurando planejamento financeiro. Acho que a última prova teve 3.000 candidatos e reprovou 80%. Não é fácil também não, mas é boa, vale a pena. Acho que essas são as principais. Mas põe pilha aí, acho que vale a pena, pelo menos um CPAzinho é bom ter, gente, para poder brigar aí pela vaga. Diferencia. É uma coisa certa, né, pessoal? Tem um CPA 10, CPA 20, com certeza não vai atrapalhar vocês. Hein? Vai ter um extra ali, então é bem visto mesmo. João, qual semestre é bom começar a procurar estágio? Primeiro. O primeiro menos um, no zero. Mas assim, claro, você vai ter acesso a estágios diferentes. O mercado, a partir do quarto, quinto semestre, começa a dar vaga para questões um pouquinho mais complexas. Não deixaria muito para o final, porque senão você pode estar disputando vaga sem ter experiência prévia de trabalho. Então, brincadeira à parte aqui, eu acho que primeiro, segundo, está esquentando o motor, mas não demoraria não. No segundo, terceiro, já começaria a conhecer mercado e a girar. Dá para conciliar e é bom ter uma graninha no final do mês, né? Concorda, Luiz? Desculpa, Guilherme, que deu uma travadinha, não consegui ouvir E direito. se você concorda, eu falei que começaria em busca de estágio no segundo, terceiro. Acho que a questão de estágio ali, acho que um bom momento também, acho que varia de cada perfil, mas acho que entre o primeiro e o terceiro semestre, acho que um bom período, que você não está com uma carga horária ali tão pesada, já tem uma bagagem da academia já, da UNB no caso. Então, acho que varia, enfim, do perfil, mas é basicamente o primeiro ao terceiro semestre, já seria muito interessante já. Boa. João, eu prefiro me passar por ignorante do que não responder a sua pergunta, mas o A aí que você está falando é exatamente o quê? Nos responde aí no chat. Samara, MBA na França. Olha, quando eu estava no NB, eu lembro que chegou uma turma de pessoas que foram fazer o Ciências Sem Fronteiras, e eu fiquei encantado, achei, pô, que negócio legal, mas eu já estava no final do curso e não dava para eu estudar fora, então acabei deixando o sonho de estudar fora para depois. E é boa a tua pergunta, Samara. Realmente eu fui para a França. O INSEAD você tem assim, Harvard, MIT, Stanford, que são tops, né? E aí tem uma segunda liga ali de universidades, por exemplo, Wharton, na Filadélfia, Kellogg em Chicago, INSEAD, que são excepcionais. Você tem normalmente acesso, tem alguns requisitos, né? Primeiro você tem que fazer uma prova chamada de GMAT. Gente autônomo de investimento. Depois de chegar lá, João, obrigado. Não me veio na cabeça aqui o coisa. A sigla. Então, o GMAT é uma prova com essa nota do GMAT. Você briga por essas faculdades melhores ou piores. Um segundo aspecto importante é ter referência profissional. Então, normalmente os MBAs estão buscando pessoas ali nos seus 28, 29 anos, que já tiveram uns 4, 5 anos de carreira e uns 2 anos em alguma posição gerencial. E ter referência de gestores é fundamental. E o terceiro ponto é poder parar para trabalhar. Então, é importante medir. Que parece meio distante, né? Mas quando a gente está acelerado numa boa carreira, parar para trabalhar às vezes é difícil de achar. Então, se programando, o assunto sai. E eu não vou falar que precisa de dinheiro, porque tem muita bolsa para quem aplica, para quem procura, para quem tenta essas bolsas, as bolsas saem. Tem que ter recurso, sim, para pagar uma parte, mas é difícil achar uma bolsa que pague tudo. Mas fazendo uma poupancinha desde agora, dá para pagar. E tem muita empresa querendo patrocinar também, então vale a pena ter no radar a ideia de fazer um MBA, sim. Falei que sou defensor, acho que vale muito a pena. E aí, enfim, tem MBAs que vão para um lado, vão para outro. Contabilidade gerencial é um assunto importantíssimo em finanças, Alex. É só isso que eu tenho para dizer. Importantíssimo. A gente usa muito o tempo todo, a gente quebra a cabeça aqui com linhas e sublinhas de balanços, balancetes, índices. Não subestime.
Sim, João, então, agente autônomo de investimento. Olha, tudo em mercado financeiro paga bem, viu? São carreiras que pagam bem. O agente autônomo, embora não é a carreira que mais pague, ela não é ruim. Eu acho que dali, importante do agente autônomo é você estar vinculado a alguma casa que tenha reputação, que tenha renome, para daí você conseguir ter também acesso a bons variáveis, ou, do outro lado, tentar pivotar a carreira, usando esse conhecimento para áreas que, se a remuneração é o foco, mas não é uma carreira ruim, não. Tem bons, aliás, tem ótimos agentes autônomos aí com remuneração boa. Consegui um estágio no exterior, Thiago. Olha, acho que alguns colegas aqui eu vi fazendo um roteiro de, primeiro, estar com inglês muito sólido, com certeza é o primeiro caminho, e se expor através de publicações, LinkedIn, procurar vagas, conversar com pessoas que estão fora. Trabalhar diretamente como estagiário no exterior é muito mais difícil, porque não existe a figura do estágio remunerado, como a gente tem no Brasil, com legislação e tudo mais. Mas nós temos aqui na Corp Capital estagiários voluntários que são do exterior. Tem gente que está em outro país que trabalha com a gente como estagiário voluntário, porque eles querem a experiência. Se isso te interessar, você vai achar muita vaga. Agora, para ter um emprego formal com remuneração, aí você vai ter que ter autorização de trabalho. Então, é um pouquinho, aliás, é um pouco bastante mais complicado. O voluntário não tanto, mas aí você vai ter que conquistar as autorizações, e aí depende da tua cidadania, depende de conseguir processos, assim por diante, é um passo a mais. Mas, olhando carreiras nessas áreas todas, por exemplo, trabalhando com Private Equity no Brasil, trabalhando com IB, trabalhando com Asset Management no Brasil, dali para você conseguir falar com empresas fora daqui 5 anos, daqui 3 anos, não está distante. O Oscar nos falou aqui, hoje trabalho no setor financeiro em um provedor de internet, um negócio familiar. Esse é muito visado para M&As, hein? Estamos passando por processo de fusão com um grande provedor, 200 mil clientes. Os ISPs, Internet Service Providers, são parte aí dos 41% que o Luiz mostrou dos M&As. Como posso tirar o máximo de aprendizado desse processo? Oscar, só de você estar... Olha, isso é muito interessante. Quanto mais você puder participar ali, imagino que já teve um termo de negociação, imagino que já teve, ou deve estar acontecendo uma due diligence, dependendo do estágio que você está, quanto mais você puder se expor e estar com as portas abertas, porque quando você tem um M&A, é igual um tsunami, né? Ele vem e vira tudo de cabeça para baixo, e aí a maré, quando passa, você vê o que ficou. Para muita gente, esse pode ser o fim daquilo que eles faziam, e pode ser frustrante. Eu já tive anúncios de M&A que as pessoas choraram, porque elas gostavam tanto daquilo que elas faziam que ficaram preocupados com como que as coisas iam. Mas para quem tem a cabeça aberta, ali é chance, é um universo de oportunidade se abrindo na tua frente. Tá na DD. Boa sorte, trabalhoso. Deve estar virando noite aqui. O que você está fazendo nessa palestra? Vai gerar dado lá no DataRoom. Brincadeira, boa sorte. Com certeza é um bom negócio aí. E ainda mais indo para um grande provedor, você vai ter acesso a times, estruturas, então acho que vai ser legal. Thales, que matérias nós recomendamos que vale a pena tentar? Alguma coisa relacionada à econometria? Ixi, essa aí é para você, Luiz, porque as matérias da NB eu já não me lembro nem se eu arriscar aqui os nomes, eu vou acertar alguma. Não, tranquilo. Eu confesso que não conheço, não cheguei a fazer econometria, que pelo menos para a gente, a administração é uma matéria opcional, mas que eu particularmente recomendo você pegar, enfim, para essa questão de mercado financeiro, é contabilidade 2 e 3. São matérias difíceis, principalmente a 2, acho que o índice de reprovação é próximo de cálculo, então é muito alto, mas eu acho que uma matéria muito densa, muito boa, você vai pegar um pouco de bagagem do que, enfim, as pequenas letras, né, por assim dizer, essa parte da DRE, do balanço patrimonial, da MPL. Então, o que eu posso recomendar são essas duas, Geral 2, Geral 3, é departamento de contabilidade mesmo. Geral 1 é uma matéria que enfim, tem equivalência com introcontabilidade, né? Então, acho que para a gente, principalmente a administração, a gente já pega um já, equivalente. O Thiago falou também análise de liquidez e avaliação de projetos de investimentos muito boas. Eu acho que eu conheço também, acho que tentei pegar essa matéria, acho que no semestre passado, mas não consegui pegar. Mas acho que, de uma forma geral, tem muita matéria boa de contabilidade, principalmente contabilidade e economia. Mas acho que mais ainda de contabilidade, que vai muito mais nessa questão, enfim, conceitual, uma coisa mais específica. Então, como analisar uma DRE, como analisar um DMPL, como analisar um balanço.
Boa. Legal, gente. Bom bate-papo. O Thiago deu mais um input aí, análise de liquidez e avaliação de projetos também. Luiz, palavra final? Então, pessoal, muito obrigado pela participação aqui. Qualquer tipo de pergunta, a gente vai estar colocando o nosso e-mail aqui, caso vocês queiram, enfim, mandar alguma pergunta mais específica. Enfim, acho que para o Capital, a gente quer agradecer a participação de vocês aqui dentro. Muito obrigado. É isso, pessoal. Nos procurem lá no LinkedIn. Fiquem em contato. A gente tem maior interesse nisso. Abraços, boa sorte aí nas carreiras. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Bom, pessoal, então a gente finalizou a palestra de oportunidade de carreira na área de finanças. Eu quero agradecer novamente ao Guilherme e ao Luiz pela participação na 10ª semana acadêmica. Eu informo que as declarações serão enviadas por e-mail, tá? Também estarão disponíveis nos seus ingressos, no Simpla, em até 24 horas, para aqueles que permaneceram 75% do tempo na palestra, tá? Também relembramos que amanhã a gente vai ter mais atividades da semana acadêmica e também peço que participem novamente da nossa campanha de solidariedade, a gente está aceitando doações, e a gente fica muito grato se vocês puderem ajudar aí, porque muitas empresas serão beneficiadas aí com essas doações. Eu agradeço também aos nossos patrocinadores, a Fazenda Malunga e o Mercado Malunga, a Barlavento, Estratégia Financeira, Eloá Novaes, Estética Facial, e os coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. Então, caso não tenham nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui.